Margaret Sanger, libertadora ou vilã? A história que o mundo esconde. A mulher que divide o mundo. E se eu te dissesse que uma das mulheres mais influentes do século XX é, ao mesmo tempo, celebrada como heroína e acusada como monstro? Que seu nome está gravado na história da autonomia feminina, mas envolto em controvérsias que poucos conhecem por inteiro? Margaret Sanger. Para uns, a mulher que deu às mulheres o direito de escolher. Para outros, uma figura perigosa, associada a ideias que a história insiste em simplificar. Mas o que acontece quando a memória coletiva escolhe apenas um lado? Quando uma mulher é reduzida a slogans e disputas ideológicas em vez de ser compreendida em sua complexidade? Hoje, não estamos aqui para santificar nem demonizar. Estamos aqui para entender. Porque a história de Margaret Sanger não é confortável. E talvez seja por isso que ela importa tanto. O mundo em que ela nasceu. O trauma de Corning. Margaret nasceu em 1879, em um país que se industrializava rapidamente, mas mantinha as mulheres presas a uma moral rígida e patriarcal. Sexo não era assunto público. Falar sobre o corpo feminino era obsceno. Gravidez não planejada era destino, não escolha. Ela era a sexta de 11 irmãos em uma família católica irlandesa pobre. Sua mãe, Anne Higgins, passou a vida grávida. 18 gestações em 22 anos. Anne morreu aos 49 anos, exausta e doente. No funeral, Margaret confrontou o pai. Você é o culpado. Minha mãe morreu de ter filhos demais. Ali nasceu a convicção de que o sofrimento feminino não era divino, era político. Naquela época, leis como o Comstock Act criminalizavam qualquer informação sobre contracepção. Ensinar uma mulher a evitar uma gravidez era crime de obscenidade, punível com prisão. Margaret decidiu que a lei estava errada e que a desobediência era o único caminho. A formação de uma rebelde. O sangue nos cortiços. Como enfermeira nos cortiços de Nova York, Margaret viu o horror de perto. Ela atendia mulheres que tentavam abortar com agulhas de tricô ou venenos. O caso de Sadie Sachs mudou sua vida. Após quase morrer em um aborto, Sadie implorou por ajuda para não engravidar de novo. O médico riu e disse: "Mande seu marido dormir no telhado." Meses depois, Sadie morreu em outro aborto. Para Margaret, aquilo foi um assassinato social. Ela começou a escrever, a palestrar e a gritar o que as mulheres sussurravam. Ela criou o termo birth control, controle de natalidade. Foi perseguida, presa e forçada ao exílio na Europa, mas nunca recuou. O Zeitgeist da Eugênia, o progressismo das sombras. Aqui a história fica desconfortável. Nos anos 20, a eugenia era vista como ciência de ponta. Intelectuais, presidentes como Theodore Roosevelt e até fundações respeitadas acreditavam que a humanidade poderia ser melhorada se as linhagens inferiores não se reproduzissem. Margaret Sanger dialogou com essas ideias. Ela usou a linguagem eugenista para vender o controle de natalidade para a elite branca. Ela falou em reduzir o fardo dos inaptos. Para críticos, isso prova que ela era racista. Para historiadores, foi um pragmatismo cruel. Ela precisava de aliados poderosos para tornar a contracepção legal. Diferente dos eugenistas radicais que queriam esterilização forçada pelo Estado, Margaret sempre defendeu a escolha voluntária. Ela acreditava que a mulher, se tivesse o conhecimento, escolheria o que era melhor para si. Mas suas palavras desse período deixaram uma mancha indelével que seus adversários usam até hoje.
O feito que mudou o século e o Negro Project. Em 1916, ela abriu a primeira clínica de controle de natalidade dos Equus Ewa. Durou 10 dias antes de ser fechada pela polícia, mas a semente estava plantada. Anos depois, ela fundaria o que hoje é a Planned Parenthood. Há uma polêmica sobre o Negro Project. Críticos dizem que foi um plano para eliminar a população negra. No entanto, líderes como W.E.B. Du Bois apoiaram Margaret, vendo no controle de natalidade uma forma de dar saúde e poder econômico às mulheres negras que morriam em taxas altíssimas por falta de assistência. Em 1966, o próprio Martin Luther King Jr. aceitou um prêmio em nome dela, afirmando que havia uma afinidade entre a luta dela e a luta pelos direitos civis. O preço do progresso, a pílula e o fim. Já idosa, Margaret não se deu por satisfeita. Ela sabia que métodos de barreira eram falhos. Ela arrecadou fundos e impulsionou a criação da pílula anticoncepcional. Pela primeira vez na história, a biologia não era mais o destino. Isso mudou a economia, o trabalho e a liberdade sexual. Mas o progresso não foi puro. Os testes iniciais da pílula foram feitos em mulheres pobres em Porto Rico, muitas vezes sem consentimento pleno sobre os riscos. Mais uma vez, o legado de Sanger mostrava-se uma mistura de visão revolucionária e ética questionável. O campo de batalha do presente. Por que Sanger ainda incomoda tanto? Mais de um século depois, o controle do corpo feminino continua sendo um campo de batalha. Grupos conservadores usam o passado eugenista dela para deslegitimar a saúde reprodutiva atual. Movimentos feministas modernos, por outro lado, tentam equilibrar o reconhecimento de sua importância com a crítica necessária às suas falas problemáticas. Em 2020, a Planned Parenthood de Nova York removeu o nome de Sanger de uma clínica. Não para apagá-la, mas para reconhecer que o progresso não pode ser construído ignorando as feridas do racismo e da eugenia. Margaret Sanger não venceu a guerra, mas abriu uma frente de batalha que ainda define nossas eleições e leis. O resgate histórico. Nem santa, nem monstro. Resgatar Margaret Sanger é um exercício de maturidade histórica. Ela não foi uma mulher dócil. Não pediu licença. Foi atacada pela Igreja, pelo Estado e por seus próprios aliados. Se ignoramos sua sombra, fazemos propaganda. Se ignoramos sua luz, fazemos injustiça. Ela foi uma mulher inserida em um mundo injusto, tentando reduzir o sofrimento com as ferramentas intelectuais, e muitas vezes falhas, de sua época. A memória como ato de coragem. Margaret Sanger acreditava que o sofrimento não era destino e que o silêncio não era virtude. Ela foi grande demais para caber em narrativas simples. Lembrar dela não é concordar com tudo o que ela pensou, mas reconhecer que a liberdade que muitas mulheres exercem hoje foi construída por mãos imperfeitas e corajosas. A história de Margaret nos deixa uma pergunta. Se você estivesse lá, em 1910, vendo mulheres morrerem ao seu lado, você teria a coragem de quebrar a lei? Se essa história te fez refletir, compartilhe este vídeo. A complexidade merece ser espalhada. Comente de onde você está assistindo e o que você pensa sobre o legado dela. Inscreva-se no canal para continuarmos resgatando as mulheres que a história tentou simplificar, mas nunca conseguiu apagar. Até o próximo episódio. Margaret Sanger. Presente.